Com alunos de legislação de processo civil 3, o processo de execução e procedimentos especiais, estou regravando esse vídeo, eu tinha gravado ele, mas esse foi um dos vídeos que tem o problema no YouTube, eu não consegui subir porque ele tinha mais de 15 minutos e também tinha dado um probleminha de som, aí eu regravei. É meio triste porque a gente se empolga, fala bastante coisa, mas vamos lá, vamos falar tudo de novo. É como dar duas vezes a mesma aula. Mas eu vou aproveitar até e complementar o outro vídeo que eu achei que ele ficou meio curto. Bem, só para rememorar, quando a gente fala de execução, no processo de conhecimento a gente só tem um rito, pelo menos no CPC, tá? O que é rito? Rito é sinônimo de procedimento. Rito é o caminho que o processo tem que seguir. No processo de conhecimento nós só temos um, ele é chamado de rito comum. No CPC de 73 haviam dois, era o rito ordinário e o rito sumário. O CPC de 2015 acabou com essa diferença. Professor, e o juizado? Olha, o juizado é um rito especial, só que ele não é previsto, obviamente, no CPC. Ele é previsto no juizado da Lei 9.099, do juizado especial civil, no juizado da Fazenda Pública, tem o juizado federal. Em matéria de execução, nós temos vários ritos, 7 ao todo previstos no CPC e alguns previstos em leis especiais. E por que isso? Porque na execução, de acordo com a natureza da obrigação, você estabelece um rito diferenciado. Então você tem obrigação para entrega de coisa certa, de coisa incerta, obrigação de fazer, de não fazer, de pagar quantia certa, de alimentos, execução contra a fazenda pública, ou seja, execução fiscal. Você tem uma série de execuções diferentes de acordo com a natureza jurídica do que você está cobrando. Então, em razão da natureza da obrigação, você tem um rito executivo especial. E por que isso? Para torná-lo mais eficiente. Se a gente tivesse um único rito igual para todos, talvez não seria tão eficiente. Agora, um ponto interessante que eu falei no último encontro, mas eu gostaria novamente de destacar, é que entre esses ritos, pessoal, há uma conversibilidade, eles são sincréticos, ou seja, não há nenhum impedimento em você começar uma execução por um rito, e lembra que isso é requisito da petição inicial de execução, é dever do exequente apontar qual rito ele está usando, se bem que isso, na verdade, não é nenhuma escolha dele, o rito é de acordo com a natureza da obrigação, mas em que no meio dessa execução você precise empregar um outro rito, e não tem problema. Exemplo, você começa cobrando uma obrigação de entregar a coisa certa. Não entregar a coisa certa, pereceu o bem. O que faz? Converte-se em perdas e danos. E a cobrança dessas perdas e danos não é pelo rito de entrega de coisa certa, é por entrega de quantia certa, que é uma execução voltada a receber dinheiro. É a que mais a gente vai falar. Um outro exemplo que é da aula de hoje, que é entrega para coisa incerta. Como vocês vão ver entre 811 e 813, a execução por entrega de coisa incerta, ela é um rito precário. Ele funciona até a certeza do bem. Da certeza do bem passa a ser o rito da execução por quantia certa, por coisa certa. Por quê? Essa primeira fase é para descobrir, para dar certeza à coisa, e eu já vou exemplificar isso para vocês. Tendo certeza da coisa, a coisa é certa, então passa um rito de coisa certa. E pode ser que até num momento chegue-se então a quantia certa. Vamos pegar um exemplo. Não sabia a coisa, primeiro rito, coisa incerta. Descobriu o que é, apurou-se, fixou-se, é isso. Então passa a execução por quantia certa, por coisa certa. A coisa então cobrada é uma coisa específica, um bem específico. Esse bem pereceu, quantia certa. Ou seja, você vai ter 3 ritos de execução no mesmo processo. Tem algum problema com isso? De forma nenhuma. Desde que, obviamente, observada a ritualística de cada um deles. Ou seja, observado e seguido as regras de cada um. O nosso tema de hoje é a execução da entrega de coisa incerta. Esse é um tema muito curto no CPC. E eu quero primeiro falar para vocês o seguinte, que para entender isso, é muito importante que vocês deem uma lida no Código Civil, do artigo 243 ao 246. O que é coisa incerta? É um tipo de obrigação meio complicado. Eu vou pelo exemplo e depois eu retomo ela. Imaginemos que você fez um contrato nos seguintes termos.
Você procurou uma pessoa, um aras, um criador de cavalos, e fez um contrato com ele que você ia pagar 12 parcelas ali, mensais, e ao final de 12 meses pagos, ele teria que lhe entregar 10 animais, sendo 5 machos e 5 fêmeas. Ele é criador de cavalo, ok? Então, lá daqui 12 meses, ele vai ter que te entregar 10 cavalos, 5 machos e 5 fêmeas. Mas no momento em que vocês celebraram um contrato, não houve a disposição, eu quero esse potro, aquele potro. Não, simplesmente vocês fizeram um acordo de que você queria 10 cavalos. Não individualizaram a coisa ainda é incerta. Ela é determinada, como diz o Código Civil, no 243 e repisado aqui no 811, pelo gênero e pela quantidade. Gênero, você quer cavalo, não sabe o que é cavalo. Inclusive você pode tentar a raça. Olha, esse é aquela raça. E quantidade, 10. Mas você não especificou quais são esses 10 animais. Por isso, o que vai acontecer? Essa é uma obrigação de entrega de coisa incerta. Segundo o Código Civil, quando chegar o prazo do adimplemento da obrigação por parte do futuro executado, em regra, cabe a quem a escolha? Nos termos do 244 do Código Civil, 244 do Código Civil, cabe a escolha, em regra, ao devedor. Então, em regra, caberia ao devedor escolher e dizer, olha, são esses 5 machos e esses 5 fêmeas. Pode haver estipulação em sentido oposto? Sim. É possível pactuar que a escolha convenha competir ao credor. Não tem problema. Mas se não estiver expressamente pactuado a escolha de quem? Do devedor. Ainda é possível que um terceiro venha escolher. Seja o terceiro, seja o credor, seja o devedor, o Código Civil dá um norte, dá uma referência. Eles devem usar um padrão mediano de qualidade. Não é preciso exigir os melhores cavalos nem os piores, um padrão mediano. Como isso reflete no processo de execução? Da seguinte forma: quando você vai entrar com uma execução dessa, se a escolha couber ao executado, ele, que é a regra, lembrem-se que essa é a regra, ele vai ser citado e após ser citado, para individualizar a coisa e entregá-la. Ou seja, ele vai ter que apontar quais são os 10 cavalos e entregá-los. Professor, vai fazer para entregar. Isso é um problema prático do processo. Isso aí é irrelevante aqui para o nosso exemplo. Mas é possível. Provavelmente o juiz vai intimar e falar, olha, o cara quer entregar, você que é o credor, vai lá com o caminhão e busca. Né? Enfim. Mas de qualquer forma, ele vai ter que individualizar esses bens. Ou seja, dar a certeza que o bem não tem. Esse bem vai ter que ser certo. E se a escolha vier a competir ao credor por uma questão contratual, por exemplo? Neste caso, já na petição inicial, o credor deverá exercer esse direito, indicando individualizadamente quais os bens que ele pretende cobrar. Ele diz, eu quero esse, aquele. Muito importante a regra do 812, faz todo sentido, tanto do ponto de vista do direito material, mas especialmente do direito processual. Não importa a quem cabe a escolha, a parte oposta vai ter o direito de exercer um contraditório. Ele é obrigado a concordar com a escolha? Não. Provavelmente o devedor vai escolher os piores e o credor, teoricamente, os melhores. Por isso, o juiz vai ouvir essa impugnação, ou a parte que se sentir prejudicada pode impugnar no prazo de 15 dias, a outra parte vai ter direito de se manifestar e o juiz vai decidir. Inclusive, se necessário, com oitiva de um perito. Esse é um ponto incomum. Não é comum provas em execução. Mas esse aqui é um caso em que a lei permite. Por que um perito? Alguém, um expert na área para apontar, por exemplo, a qualidade daqueles bens. E falar, então, com aquele cumprimento da regra do direito civil, do padrão mediano de qualidade. Uma vez individualizados os bens, uma vez determinado, é isso, são esses aqui, ó, são esses aqui os bens a serem entregues. Passa-se então a execução a correr pelo rito do 806, porque a coisa agora é certa. E se ela é certa,
existe um rito para execução de coisa certa. Ou seja, vai ter lá o prazo para entrega, fixação de atraentes, possibilidade de busca e apreensão, a discussão ali entre eventuais benfeitorias. Nosso exemplo, acho que não é possível, benfeitoria em animal, é óbvio que não é, mas, enfim, seria esse o ponto. E, inclusive, é importante só um último toque aqui doutrinário, de que antes da delimitação do bem, ou seja, antes de ser certo, antes do juiz fixar, são esses os bens, não há que se falar em perdas e danos, ou melhor, não há que se falar em perda do bem. Existe um princípio do direito civil que vem lá também do direito romano, de que coisa incerta não perece. E por que coisa incerta não perece? Porque você ainda não sabe o que é. Agora, a partir do momento em que é delimitado, que há a certeza do bem, aí sim aplica-se aquela regra do res perit domino. Aquele que está sobre o domínio do bem corre o risco do perecimento. A partir do momento em que for fixado, são esses os 10 animais, se algum daqueles cavalos morrer e ele tiver na posse do executado, o executado responderá por aquilo, devendo então ou substituir ou então indenização equivalente. Então lembrem-se, até por uma questão até mais doutrinária de direito civil, isso é direito civil, isso não é processo civil, mas isso tem muita relevância prática. Antes da delimitação do bem, não há que se falar em perecimento, porque ele não é certo ainda, ou seja, ele é quase infungível. Agora, a partir desse momento que ele foi definido, aí então, havendo perecimento, o executado vai ter que arcar com perdas e danos referentes a ele. É mais ou menos isso. É difícil regravar um vídeo que você tinha gravado, eu acho que o outro tinha ficado até melhor, mas enfim. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me chamem aí no WhatsApp, estou à plena disposição. Só peço a gentileza que façam isso no grupo, porque é melhor para que a gente possa responder a todos. Agradeço a atenção de vocês. E vou dar uma de youtuber aqui. Se conseguirem dar uma curtida no vídeo, isso melhora a visibilidade dele e, enfim, estrutura mais o meu canal no YouTube. Quem sabe daqui a uns tempos eu largo a docência e vou mexer só com isso. Obrigado, pessoal. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e bom final de semana.